Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui no ar. Essa semana o Espírito Santo colocou muito no meu coração sobre a eternidade, para que eu aprenda, para que eu seja tocado, eu seja curado, para que eu tenha o entendimento do que o Senhor quer me dar. E como vocês sabem, esse canal aqui é um canal de devocional, mas não é sobre mim, é sobre Jesus. E o que Jesus fala comigo e o que Jesus quer me transformar, para talvez tocar vocês, ou talvez é o que vocês querem ouvir, precisam ouvir. Então essa semana é uma semana sobre a eternidade, e é uma semana onde o Senhor tocou muito no meu coração, porque como vocês sabem, eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu sou um jovem que ama Jesus. E vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que o Senhor falou comigo. Abram suas Bíblias, por favor, quem quiser acompanhar. Lá em João, capítulo 6 e versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois a vontade do Pai... Jesus, eu vou chorar. Pois a vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vendo isso, eu só consigo querer chorar e agradecer a Jesus por tudo que Ele fez e tudo que Ele tem feito. Deus, Ele me apontou tudo que todos nós deveríamos saber, e que é algo muito simples e real, que a gente só chega a Deus a partir de Cristo, a partir de Jesus. E Jesus, nessa passagem que eu tô quase chorando, Ele mostra pra gente o que Deus quer. Se vocês pararem para ler isso aqui, Ele fala tudo o que vai acontecer. Tudo, Ele expressa tudo. Ele expressa que Ele vai morrer, Ele expressa que Ele vai ressuscitar, Ele expressa que Deus não desiste de nenhum de nós. E a palavra diz que Deus, Ele envia as pessoas para Jesus, e para que o Filho seja um exemplo, para que as pessoas possam viver a eternidade. E Jesus aqui, Ele é muito sensível. Eu acredito que nessa escrita, eu não consigo ler sem chorar, mas eu acredito que Jesus, falando isso para os discípulos, Ele devia estar muito emocionado e sentido, sabe? Porque Ele diz que Ele cuida das pessoas que Deus manda para Ele. Ele diz assim, pois a vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, se a gente está buscando a eternidade, a gente tem que ansiar e sonhar também em conhecer Jesus. Não apenas para andar em ruas de ouro ou algo assim. Honrar a Jesus. Honrar. Porque sem Jesus, cara, a gente não seria nada. E Ele é a porta. É uma porta estreita, sim. Mas é a partir de Jesus. Senso de vida eterna, Ele desceu do céu. Foi Jesus. Jesus, Ele abriu essa porta para que a gente possa desenvolver intimidade. E isso faz a gente construir coisas além do visível. É algo que a gente gera, que a gente não vê, é invisível. O Espírito Santo, se o Espírito Santo fosse um homem, vamos ser bem carnal agora, se o Espírito Santo fosse um homem, ia ter fila de gente pedindo bênção, ia ter fila de pessoas pedindo dinheiro, pedindo cura, pedindo libertação, e isso seria algo ruim para a sociedade, porque a sociedade ia usar o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é invisível para que a gente possa construir fé, para que a gente possa construir coisas eternas. Porque se o Espírito Santo fosse alguém tangível, algo que a gente pode ver, nós não íamos crer em Jesus, porque a gente não ia ter esse entendimento, esse feeling de que a nossa mente tem que buscar algo que para muitos é invisível, mas que para a gente que é crente, escolheu viver, é algo real. Cara, essa parte me quebra muito.
essa parte aqui, ó. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos aquele que Ele me deu. Então, vocês imaginam como o Espírito Santo está agora? Por quê? Quando Jesus morreu, desceu sobre nós o Espírito Santo. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele geme por nós, ele clama para que a gente encontre a Deus. Ele está lutando nas regiões celestiais para que a gente possa ser tocado e curado, até mesmo voltar para casa quem está distante de Deus. E imagina Jesus dizendo isso para pessoas, que Deus, Ele não quer perder um de nós, Ele não quer perder ninguém. É isso que Jesus ele diz pra gente nessa passagem. Cara, meu Pai não quer perder você, meu Pai não quer perder a tua alma, não quer perder a tua vida. Tenha entendimento e isso é algo que me faz, cara, me derramar em lágrimas. Não é simplesmente sobre viver a nossa vida, é sobre sonhar e clamar pela eternidade. E isso tem me abraçado nessa semana. E o peso dessa passagem, e toda vez que eu leio, e se eu pegar para ler de novo, eu fico tipo assim, uau! Todas as vezes que eu tinha depressão na adolescência e eu chorava no meu banheiro dizendo que ninguém me amava, dizendo que eu não tinha propósito, dizendo que a minha vida era tipo um lixo, aí eu venho, conheço Jesus, pego minha Bíblia, abro em João 6:35, e aí Jesus diz assim: cara, meu Pai, Ele não deixa eu perder um de vocês. A palavra que eu recebi é: eu não posso perder nenhum de vocês, vocês têm que estar no céu com a gente. Isso é algo que nós temos que aprender. É por isso que o Senhor pediu para eu trazer isso, para eu também ver depois. A gente só vai conseguir ter o senso de eternidade quando a gente começar a buscar o Senhor, começar a buscar Jesus, não daquela coisa fútil, tá? Porque vamos ser sinceros, tem muito crente fútil, crente de foto, crente de saber todos os versículos, mas não ter o senso de eternidade. O senso de eternidade faz a gente não pecar. É até a nossa própria fé. Digamos que a fé é um senso de eternidade. A gente acredita em Deus, a gente acredita que a nossa família pode ser curada, isso é fé. Então a fé faz parte de Deus, porque Deus ele é eterno. Para entender a eternidade é só buscar Jesus. E quando a gente entende que Ele está com a gente, e cara, eu vou ler só essa parte, porque meu coração ele... Jesus. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de vocês, que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, vocês querem ter um senso de eternidade, entender, viver uma vida buscando coisas eternas, conheçam Jesus. Vocês têm que olhar para Jesus. Vocês têm que ter os olhos fixos no autor, igual a música que eu estava ouvindo hoje. Tem os olhos fixos no autor. Tem os olhos fixos naquele que Deus enviou para a gente. O próprio Jesus diz: Deus me enviou. O Pai me enviou. Não foi enviado só para curar leprosos, cegos. Não, Ele foi enviado para nos curar. Nós que talvez não estamos doentes por fora. Hoje meu cabelo está arrumado, meu óculos está bonito, eu estou de camisa, mas por dentro estou quebrado. E o único que vai saber disso é o Espírito Santo. Então Jesus ele não veio só para os doentes que estão no hospital, Ele veio para as pessoas que estão depressivas, ansiosas, até mesmo pessoas que não têm nenhuma doença física, mas o emocional está destruído, ou a mente está totalmente virada. E é para isso que Jesus veio, não foi para um nem para dois, foi para todos. E o próprio Deus falou com Jesus e disse: você não pode perder nenhum deles, todos eles têm valor. É isso que eu quero entender e que vocês, se quiserem entender também. Eternidade é o próprio Deus. Ter senso de eternidade é ter fé. E ter fé é acreditar naquilo que é invisível.
e honrar aquilo que é invisível. A gente só vai chegar na eternidade sendo como Jesus. Diz assim, ó: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho. Então, se tu olhou para o Filho, meu amor, meu amado que está me ouvindo, e depois virou a cara para Jesus, você negou a eternidade, você negou Deus. Mas se você olhou para o Filho e disse: nossa, aquele rapazinho ali tem algo diferente, ele tem algo que eu quero, ele tem uma água que eu quero beber, ele tem um pão que eu quero comer, ele tem algo que eu quero seguir, eu quero ser como esse cara, eu quero aprender com esse cara. E isso é buscar a eternidade. Nós temos o anseio de eternidade. Então, se nós temos o anseio de eternidade, nós ansiamos conhecer a Jesus e ansiamos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ter a certeza de que iremos conhecer a Deus na eternidade. Porque é isso que a Bíblia diz, e Deus não desiste. Tem uma música que eu vou: Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Eu já cantei muito essa música, mas lendo isso aqui, e isso é uma coisa que eu peço para Deus que eu não esqueça. Essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos vocês. Então, o que Deus quer é que a gente esteja com os olhos fixos em Jesus, que a gente possa aprender com Jesus, que a gente possa desenvolver os sonhos do Pai e assim desenvolver a eternidade. E a gente tem esse senso de eternidade e buscando a eternidade. Então, se você quer aprender a ter essa mente que busca a eternidade, desenvolver algo eterno, não algo passageiro, busque a Jesus. Olhe para Jesus e não desvie o olhar, não fica no muro, sabe? Isso é algo que eu queria deixar para vocês, que o Senhor tocou no meu coração. Espero que vocês possam receber isso com o coração aberto. E, mais uma vez, se quiserem comentar algo, a gente vai conversando sobre isso. Se Deus falar com vocês algo que foi importante nessa palavra, num tempo de vocês testemunho que vocês têm sobre depressão, ansiedade, sobre cura, sobre tudo que a gente possa levar pessoas a olhar para Jesus, comentem aqui embaixo. Amém? Essa é a mensagem, esse é o devocional. Espero que Deus tenha falado com vocês. E se vocês tiverem tempo, leiam todo o capítulo 6, porque é algo que Jesus quer falar com vocês. Não é sobre alguém ministrar, mas Jesus, o próprio Jesus disse que não pode perder a gente. Então o Espírito Santo está clamando, ele está chorando, e não é algo, nossa, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele chora. Não, cara, o próprio Jesus disse: eu não posso perder nenhum de vocês. Então o Espírito Santo não pode perder nós. Não, o Espírito Santo está chorando, clamando, porque ele não quer que a gente viva no pecado, ou viva na igreja e não na igreja, ou não queira mudar para que possamos ser tocados, sabe? Então o Espírito Santo está chorando, e está chorando, está chorando, está chorando, porque Jesus não pode deixar nenhum de nós. Ele não quer deixar nenhum de nós. Deus não quer deixar nenhum de nós. Que a gente possa ver uma geração transformada, e que a gente não tenha que ver mais um dilúvio, que a gente não espere mais um dilúvio, porque talvez não tenha nenhum santo, não tenha nenhum justo para construir uma arca. Fiquem com esse devocional, eu amo vocês e até o próximo.